Olá, muito bom dia. É um prazer para a gente estar aqui compartilhando um pouco da Palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero falar de um tema do qual muitas vezes a gente pensa que está longe de nós por sermos povo de Deus. Na verdade, várias vezes nós enxergamos apenas no outro e não enxergamos que diversas formas, de maneira bem sutil, pode estar presente em nossas vidas e através do nosso proceder desagradar o coração de Deus. Tá? Então fica comigo que nos próximos minutos nós vamos falar um pouco mais sobre corrupção e o que Deus fala sobre corrupção e o que Ele espera de nós. Para isso, nós vamos utilizar dois textos base. Primeiro, Eclesiastes 3,16 e Eclesiastes 4,3. Abra sua Bíblia comigo aí. Primeiro texto, Eclesiastes 3,16 diz: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Eclesiastes 4,3 diz: Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Como a gente vai falar de corrupção, a primeira coisa que nós temos que pensar é: o que é corrupção? Então eu vou definir corrupção para você. Corrupção é benefício ilícito de algo que adquirimos. Nesse momento, você olha para mim através do vídeo, você olha para um amigo que está próximo de você, na sua direita, esquerda, e fala: tá, benefício ilícito de algo que adquirimos. Tudo bem. E por eu achar que, na verdade, a gente pode ir mais fundo do que tá, ou tudo bem, eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos de corrupção para que você possa olhar de uma perspectiva um pouco mais diferente. Tá? E daí você pode tomar suas próprias conclusões e verificar se realmente está tão longe assim de nós. Quando a gente fala de corrupção, principalmente aqui no Brasil, o primeiro tópico, o primeiro exemplo que nós temos é o clássico. Se eu falo corrupção, aqui no Brasil você pensa em políticos. Né? Os políticos que desviam dinheiro, todo o nosso sistema, o que as pessoas fazem, enfim. O desvio de dinheiro por políticos está abrangendo a esfera pública. Esse é o clássico, é o primeiro. Né? Depois, se eu citar, por exemplo, um segundo tópico ou um segundo exemplo, você pode pensar no famoso cafezinho. Né? Você pagar por algo que não é de direito seu. Por exemplo, acontece uma infração de trânsito, você paga ao policial, você compra a compreensão dele, ele te livra da multa ou, enfim, do que você deveria arcar. Isso a gente está pensando um pouco mais longe, a gente é acostumado com isso, infelizmente. Mas vamos trazer um pouco mais próximo agora. Se você é comerciante ou está na posição de comprador, você adquire um produto sem nota fiscal ou você vende um produto sem nota fiscal, isso é um erro também. Sonegação de impostos, tanto ao governo e também quanto dentro de igreja, falando de dízimos e ofertas. Isso é corrupção. Mais próximo ainda, pirataria. Filmes, músicas ou conteúdos com direitos autorais que não pagamos. Quantas vezes nós utilizamos a internet para assistir filmes que nós não pagamos, ou escutar algumas músicas que também não pagamos, enfim. Outro que começa a parecer que não é tão importante assim, mas ainda é exemplo claro de corrupção. Desrespeitar lugares reservados. Você pensa, como assim, Vini? Nosso carro em vaga para deficiente, caso a gente não seja. Se a gente sentar num banco de ônibus reservado para portadores de deficiência física ou gestante, e mesmo assim a gente tirar um cochilo, achar que ninguém está vendo, e se houver uma pessoa
que o lugar é destinado para ela, se houver um deficiente, enfim, você não ceder lugar. Para a galera ainda que está na escola, mais simples ainda, então, muito próximo, colar na prova, ou mesmo dar cola. Muitas vezes também, tá? É muito comum as pessoas não fazerem o trabalho em grupo e pedir para colocar o nome. Isso tudo, gente, são exemplos de corrupção que nós vivemos ou nós estamos presentes. Então perceba que a lista é longa, tá? E muitos desses itens fazem parte de nossa vida, né? Então você vê que não é tão longe assim, somente falando de corrupção lá de dinheiro dos nossos governos, enfim. A corrupção está presente em nossas vidas e, infelizmente, muitas vezes nós fazemos parte ou nós somos corruptos, infelizmente. Então, quando o autor diz em Eclesiastes 3,16 que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça maldade ainda, ele se refere a todas essas esferas, tanto pública, quanto religiosa e quanto social. E um dos motivos que ele ainda afirma em 4,16 é que mais feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Porque a corrupção, novamente eu digo, está em todo lugar, né? E não é somente em cargos públicos, como nós normalmente afirmamos. Vinícius, tudo bem, a corrupção está aqui, está no meio, a gente vê, muitas vezes eu participo, agora que você deu alguns exemplos, eu faço, mas eu não sabia, vou corrigir. Mas aonde originou? Onde veio? Como começou a corrupção? Pois bem, eu vou te falar. Abre comigo a sua Bíblia em Jó 15, versos 15 e 16. Verso 15, parte B. Olha só o que Deus fala. Nem os céus são puros aos seus olhos. Versos 16. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Jeremias 17, versículo 9 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Ou quem o conhecerá? Jó aqui ele mostra naturalmente que a natureza do homem é corrupta. Né? Ao contrário de que muitos pensam que o homem é bom e tem o direito de buscar o seu próprio bem, né? A galera que fala isso normalmente se enquadra na teoria positivista. E quando ele diz o homem bebe da iniquidade, Jeremias confirma suas palavras ao discorrer sobre o coração. Vou repetir então, para você digerir um pouco melhor o que Jeremias fala. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jesus, quando interpelado, falando a respeito dos seus discípulos, perguntaram a ele por que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos e interpelado dizendo que estavam pecando. E Jesus responde em Marcos 7,15: não há nada fora do homem que, entrando nele, ou possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Então Jesus aqui ensinou que o coração do homem, o que sai do coração do homem, é toda imundícia e desejo de maldade. Então o que a gente entende nessa perspectiva? É que nós somos corruptos por natureza. Desde o pecado, a corrupção faz parte de nossas vidas. O erro está em nós. Então, quando eu defini para você corrupção, benefício ilícito adquirido, eu não estava falando que é um erro buscar ou você querer o seu próprio bem. Eu estava dizendo que as formas como nós buscamos esse próprio bem, em muitas vezes,
não são certas, são erradas. E muitas vezes ainda nós damos as desculpas de que Deus perdoa, de que é para o bem de todos, de que não fará mal a ninguém, ninguém está vendo, é coisa pequena, ninguém viu, ninguém vai se importar. Espero que nesse ponto você entenda, né, de que desde os tempos antigos a corrupção está em nós. Então você acaba me perguntando, Vini, me mostra então, se é desde o começo, me mostra na Bíblia o que fala sobre corrupção, desde os tempos antigos. Então eu vou te falar. Corrupção, eu vou dividir para vocês em 3 tópicos. Corrupção pública, depois eu vou passar para social e depois religiosa. A corrupção pública, então, por favor, não entenda aqui público como algo que todos possam ver, tá? Entenda que público como governadores. Então eu estou falando de corrupção pública, estou te falando de corrupção nos governos. Daniel 4, 27. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aqui Daniel está falando para Nabucodonosor. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Aqui, então, Davi está ensinando que para Nabucodonosor receber a esperança, a graça de Deus, era necessário que ele abandonasse a injustiça e pudesse, então, servir ao povo com integridade, que, em resumo, é a função do rei, do governador. Em Mateus 26, 14 e 16, ainda na versão internacional, diz: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? Entregar a Jesus, aqui ele está falando. E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Está claramente descrito aqui para vocês uma história no qual envolveu propina. Tá? Digo ainda que propina é um erro pensar que é somente para oficiais. Tá? Desde que você começa a pagar por um favor ilícito, ou seja, mediante dinheiro, isso é propina. Corrupção. Corrupção social. Entenda, então, corrupção social pela sociedade, ou melhor, pelos nossos relacionamentos interpessoais. Vou te dar um exemplo em Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 4. Na Nova Versão Internacional diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam justos e assim a justiça é pervertida. Tá? A profecia aqui de Abacuque é contra toda violência nas ruas, opressão de uns com os outros, iniquidade das pessoas. Então você vê aqui que há também corrupção nas relações interpessoais. E Abacuque clamando a Deus, orando a Deus por socorro. Temos a terceira esfera também, a corrupção religiosa, que dentro das igrejas. Amós 5, de 21 a 27, Amós repreende o povo, né? Ele afirmando que o culto sem moralidade atrai a ira de Deus. Ou seja, moralidade, você faz o que tem que fazer dentro da igreja, tá? Mas não vive o que você demonstra. Um exemplo,
ao você ler Amós 5, de 21 a 27, aqui o povo pratica os rituais. Como muitas vezes nós como povo, viemos à igreja, praticamos, participamos de tudo que tem que ser feito, participamos dos rituais e quando saímos daqui, nas nossas relações interpessoais, enfim, fora da igreja, nós vivemos como se não conhecêssemos a Cristo. E aqui, o povo também, o exemplo, vive da mesma maneira, praticava os rituais de costume, a ponto de que no verso 22, na parte C, Deus diz: mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Ou seja, mesmo que você ofereça a sua melhor oferta a Deus, se você não vive aquilo, Deus não vai dar atenção, né? Na verdade, Ele até te repreende. Isso porque Deus está preocupado não com a oferta em si, mas Ele está preocupado com a sua vida. A vida importa mais do que a oferta. Dentro da igreja também podemos citar Ananias e Safiras, que eles fizeram uma venda, realizaram um negócio e decidiram esconder parte do dinheiro deles e apresentar o restante. Logicamente, também como sinal de corrupção, porque isso estava influenciando tanto em dízimos e ofertas. Eles estavam mentindo. Beleza, Vini. Eu entendi então que eu sou corrupto, que a minha natureza é corrupta. Eu entendi que a corrupção está dentro de todas as esferas aqui na sociedade. Mas como então eu posso prevalecer contra ela? Como cristão, como povo de Deus, como que deve ser a minha posição? Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender é que o pecado do outro não diminui o meu pecado. Eu não posso justificar o meu erro porque outro também está errando. Eu não posso falar, mas eu só fiz isso, coisa pequena, errada, e o outro fez tão grande. Eu não posso falar, eu roubei um lápis e o outro roubou R$1 milhão. Eu não posso justificar isso. Na verdade, as consequências mudam, óbvio. Isso é óbvio. Se eu roubo 1 milhão ou roubo um lápis, as consequências vão mudar. Tá? Mas é pecado, é erro, é corrupto. E a Bíblia é bem clara em dizer que Deus julgará todas as obras. E nos aconselha então a portar com temor enquanto nós estivermos aqui na terra. Olha comigo então em Eclesiastes 3,17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Lucas 12:2 também fala: não há nada encoberto que venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. 1 Coríntios 3,13 ainda diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia aqui com letra maiúscula, dia do juízo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Nota então que nada do que a gente faz está encoberto aos olhos de Deus. Quando pensamos em fazer algo ilícito, sem que ninguém veja, pensando que não vai atrapalhar ninguém, nós muitas vezes nos assemelhamos como Ananias e Safira, que estava querendo fazer algo escondido sem que ninguém visse e apresentar novamente a público, mentindo. E também, se a gente pensa que a gente é dono da nossa própria vida, fazemos o que a gente quer, como quisermos e a hora que a gente bem entender, porque a gente não precisa prestar contas a ninguém, a gente começa a simplesmente respeitar os cultos dentro da igreja, mas não viver com Cristo em nossas relações, não ter uma vida relacional com Cristo. E assim a gente se assemelha ao povo que Amós advertiu. Infelizmente, essa é a natureza, essa é a nossa natureza, e se eu sou tão ruim assim, se nós somos tão ruins assim, como que a gente pode
viver então de forma reta diante de Deus? E a resposta, claro, você já deve saber aí do outro lado da tela. Jesus Cristo. Temos toda a sua obra terrena como exemplo de alguém que suportou todas as tentações. Gente, corrupção é uma das tentações que Jesus Cristo suportou e venceu. E na sua vida aqui na terra, ele deixou um conselho muito importante para a gente. Romanos 8, verso 5. Vale a pena você abrir sua Bíblia, conferir, anotar no seu caderno. Ele fala o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito cogitam. Assim nós temos que inclinar para o Espírito e não para a carne. Em outras palavras, tá? Nós temos que priorizar, cogitar, buscar, pensar no Espírito Santo para que nós podemos ser aperfeiçoados no poder dele. Tá? E assim, através do poder dele, através dessa busca constante, nossa responsabilidade de buscá-lo, a gente vai se aperfeiçoar no poder dele e, logicamente, assim a gente consegue viver vencendo a corrupção. Nossa natureza caída e corrupta foi restaurada em Cristo. E a inimizade que nós tínhamos contra Deus transformou em amizade. Através do seu sacrifício, a gente pode viver em paz com o nosso Criador. Se andarmos, logicamente, como Jesus andou. Gente, queria concluir então com um texto em Jeremias 17:11. Como a perdiz, a ave, que choca ovos que não pôs, ou seja, adquire uma recompensa que não é sua, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará. Na versão internacional, diz que as riquezas o abandonarão, e no seu fim será insensato. Gente, escolha pagar o preço da honestidade, tá? Não porque você vai receber algo de Deus em troca, mas porque isso é moralmente correto diante dele. Tá? Escolha o amor de Deus em detrimento do reconhecimento dos seus amigos. Muitas vezes nós pensamos e nos preocupamos mais do que as outras pessoas vão pensar de nós, do que o meu amigo vai achar de mim se eu não der cola para ele, se eu não ajudar numa situação ilícita. Mas antes do meu amigo é Deus. Deus está conosco, Deus te ama e Deus está o tempo inteiro tentando te buscar para que você tenha um relacionamento próximo com Ele. Escolha ter um reto proceder, porque Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Enumere o que você faz, o que você deixa de fazer. Escolha sempre Deus em detrimento de todas as suas atitudes. E eu quero fechar com Mateus 5:6, dizendo: bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tenha fome e sede de justiça de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que o Senhor Espírito Santo esteja aplicando em nossos corações. Em nome de Jesus, que venhamos a viver uma vida reta diante do Senhor, que venhamos a nos preocupar primeiramente com o Senhor. Em nome de Jesus, nos dê força e sabedoria para que venhamos a suportar as tentações e passar por elas com louvor, assim como o Senhor nos ensinou que devemos ser e fazer. Em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós e que todas as nossas atitudes sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.